vou ajustar para ver se a luz não incomoda. Incomoda. Deixa eu ver, peraí. Peraí que eu vou ajustar. Isso, é melhor assim. Pode ir, ó, já tá gravando, tá? Pronto. Tá excelente. Bom dia, pessoal. Em breve vamos começar, né, a nossa palestra dessa manhã. Obrigado pela presença a todos. Olá, Cida. Tudo bem? Que a paz do Mestre Jesus possa nos acalmar, tranquilizar, para que possamos ter uma manhã com muito aprendizado, com muito fortalecimento. Dentro de instantes vamos iniciar a nossa palestra, a Marcha do Progresso. Bom dia, Cida. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Antônia. Olá, bom dia, Laércio, Neire. Sejam bem-vindos. Em breve começamos a nossa palestra. São só mais 3 minutinhos, tá? E a gente já inicia essa manhã de muito aprendizado e fortalecimento para que possamos ter uma semana, né, mais fortes, com mais amor, com mais carinho, com paciência. Olá, Nilza, tudo bem? Muito obrigado. Carmen também, bom dia. Que o Mestre Jesus, né, esteja com todos nós, graças a Deus. Bom dia, Selma. Tudo bem? Já estamos preparados para começar mais um tema. Oi, Wilson, bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos, gente. Dentro de 2 minutinhos, né, vamos estar começando o nosso tema dessa manhã. Tá uma manhã gostosa, né? Não tá muito, tá um friozinho, mas aquele friozinho gostoso, com sol. Vamos dar graças a Deus, né? Que a gente está podendo acordar, está mais um dia, né? Vivendo, aprendendo. Joyce, tudo bem? Como está? Um beijão para todo mundo. Olá, Cida, tudo bem? Bom dia. Vamos começar mais um domingo, né? Um domingo com muita força para a gente seguir adiante, graças a Deus. Bom dia, Nilson, tudo bem? Como é que você tá? Joia. Oi, Selma, tudo bem? Como é que está? Bom dia. Mais um minutinho a gente já começa a nossa palestra dessa manhã. Oi, Dani, tudo bem? Obrigado. Bom dia também. Olá, Elaine, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, meus irmãos. Vamos iniciar, né, a nossa palestra dessa manhã. Bom dia, Tânia.
bom dia, Elaine, bom dia a todos. Já estamos no horário, né? Então vamos fazer a abertura dos trabalhos dessa manhã com uma prece inicial, onde peço que todos acompanhem essa prece e vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao alto, ao Mestre Jesus. Vamos agradecendo, Pai, a oportunidade de mais um dia de vida, de mais um dia de aprendizado, que a Tua luz, que o Teu amor possa envolver a todos neste grupo, permitindo que durante esta manhã possamos um pouco mais aprender, possamos também, durante esses momentos de aprendizado, possamos ser tratados pela espiritualidade de luz, possamos nos fortalecer e, ao término desta manhã, possamos nos sentir mais fortes e preparados para o dia a dia. Obrigado, Pai da vida, obrigado, amigos da espiritualidade. Fica conosco não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças e graças a Deus. Bom dia a todos, né? Para aqueles que vão ver a palestra em um outro horário, né? Vamos falar boa tarde e boa noite também. O nosso tema de hoje vai ser baseado no livro dos Espíritos, né? A Marcha do Progresso. Então, aqueles que tiverem maior curiosidade depois sobre o tema, eu peço que, né, busquem no livro dos Espíritos, no capítulo 8, a Lei do Progresso, mais detalhes. Mas a nossa palestra vai ser baseada no item A Marcha do Progresso. Deus, que criou a todos nós, que somos seus filhos imortais, nos criou todos iguais, simples e ignorantes, e nos deu todo o universo para que pudéssemos nos exercitar, nos desenvolver, seguir o nosso processo de evolução. E de espíritos simples e ignorantes temos como única meta a perfeição. E Deus nos acompanha continuamente, nos auxiliando e nos amparando, mesmo que, lembremos, tenhamos o nosso livre-arbítrio. E por mais interessante que seja esse acompanhamento que o Pai nos dá, Ele sempre nos deixa tomar as decisões no nosso dia a dia. E vamos lá direto na pergunta 779 do livro dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente e nem do mesmo modo. É a resposta que os Espíritos dão exatamente ao questionamento de Kardec, onde ele questiona. Todos evoluem, mas ao mesmo tempo e da mesma maneira? Não, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E a partir deste livre-arbítrio, cada um de nós toma as suas decisões. Temos apenas como única meta a perfeição, mas o tempo e a forma com que cada um de nós progride vai depender das nossas escolhas. Na questão 780, ele faz uma pergunta bem interessante. Ele fala: nós temos o progresso moral e o progresso intelectual. A grande pergunta que muitos, né, de nós fazemos para nós mesmos, mas Kardec fez aos espíritos. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre imediatamente. E na questão 780A, ele ainda questiona: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí é bem interessante. Por quê? Para que nós possamos compreender os aspectos morais, é muito importante que nós passemos primeiro por um processo intelectual, um processo de aprendizado. E aí, a partir do momento em que nós compreendemos, através da melhoria do nosso intelecto, nós conseguimos o quê? Discernir vários aspectos, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E a partir deste momento, aí sim o homem tem condições de escolher e definir sobre determinado assunto o que é certo e o que é errado. E aí sim adentra uma coisa mais importante ainda, que é o seu desenvolvimento do livre-arbítrio, que nos acompanha. E, de acordo com o que nós compreendemos e de acordo com o que nós entendemos como certo e errado, bom e mal, aí nós automaticamente começamos a nos conduzir aos poucos para o que é correto. E nós, como somos seres que vêm de um processo ainda muito instintivo, bem básico, às vezes já nos tornamos um pouco mais viciosos em determinadas
frentes, né, em determinados segmentos. E às vezes demoramos, mesmo conhecendo e discernindo o que é certo e o que é errado, às vezes ainda tendenciamos muitas vezes ainda as escolhas erradas. Mas, como todos que trabalham e leem e estudam no ambiente espírita, Kardec veio nos trazer a grande importância do conhecimento, através da terceira revelação, mas algo que se torna até um pouco mais urgente, fazendo com que nós nos melhoremos, que é o quê? Quando nós temos já a inteligência e a instrução para discernir entre o bem e o mal, aumenta também a nossa responsabilidade em função do que nós praticamos. Então precisamos tomar cuidado duplamente. E aí é interessante porque Kardec já faz outro questionamento na questão 780b. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos também os mais pervertidos? O que nós vemos hoje na nossa sociedade? Né? É muito interessante, porque nós temos países que estão muito desenvolvidos, né? E mesmo assim, nós percebemos que existem leis, regras e conveniências na sociedade, as quais ainda moralmente não são as melhores práticas. Países de primeiro mundo, onde, por exemplo, tem penas de morte. Né? Olha que situação, né? E dentre vários outros tipos, né, de regras, leis, né? E muitas vezes culturas, né, do próprio povo, aonde ainda mostra uma baixa moral, ou seja, não um discernimento mais adequado. E isso é natural, porque vamos lembrar o seguinte, está lá como resposta da 780b. O progresso completo é que constitui o objetivo. Os povos, porém, eles são formados por indivíduos. Cada um desses indivíduos vão se desenvolvendo passo a passo. E aos poucos vão atingindo essa perfeição moral. Alguns melhoram em um segmento, outras em outro, e assim sucessivamente. Até que um dia vamos ter, sim, né, os espíritos com essa base moral um pouco mais completa, um pouco mais vamos já com discernimento melhor, e aí sim, né, vamos ter o quê? Povos ao qual tem um intelecto avançado, mas também já tem uma moral melhor. Então a gente não pode esquecer que moral e inteligência, elas são duas forças que só com o tempo chegam a se equilibrar. Ou seja, enquanto não se lhes haja um desenvolvimento do senso moral, pode acontecer que sirvam da sua inteligência para a prática do mal. É o que a gente vê nesses últimos séculos, né? Sempre quando o homem se desenvolve, quase que sempre as novas invenções, os novos benefícios são sempre, muitas vezes, também utilizados para o mal. Né? E são grandes, muitas vezes, descobertas que poderiam ajudar diretamente a civilização, mas no primeiro momento o homem se utiliza para o mal. Para complementar esse tema, na pergunta 365, também do Livro dos Espíritos, Kardec ainda questiona: por que é que alguns homens que são muito inteligentes, o que indica, né, acharem-se já encarnados neles os espíritos superiores, né? Mas quando a gente se aprofunda, a gente verifica que eles têm grandes vícios também ainda. Interessante, né? Aí adentra até um questionamento paralelo, porque algumas pessoas, já, quando falam dessa situação, elas entendem que as pessoas inteligentes com alto intelecto são os cientistas, são os professores, os doutorandos. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos imortais aos quais temos milhares de vidas, milhares de reencarnações. E nós utilizamos-nos das vestimentas necessárias para aquele momento. Então, muitas vezes, nós podemos ter, por exemplo, nesta encarnação, uma pessoa que é um gari, uma pessoa que é um operário, uma pessoa que é uma dona de casa apenas, que cuida dos filhos e tudo, e aí muitos vão falar: ah, mas essa pessoa, né, não tem um intelecto avançado. Não é verdade. Né? O intelecto, nós acabamos discernindo em função, inclusive, dos aspectos morais, por toda a sabedoria. Né? Então, é claro que numa vida atual, quando temos um espírito praticando, sendo um cientista, sendo um doutor, talvez isso fique um pouco mais fácil de discernir, né? Porque a gente destaca: olha, né, ele é muito inteligente, né? Mas a inteligência não se mede dessa maneira. Né? E a gente pode até dizer que
a conclusão e a eficiência da inteligência se baseia depois no quê? Em como você pratica os seus aspectos morais, as suas atitudes morais. Então vamos lembrar que aqui na Terra nós não temos espíritos ainda puros o suficiente para que não tenham ainda desvios morais. Isso é natural e muitas vezes Jesus nos avisou isso, né? E Jesus foi tentado. Aqueles, né, certo, que estão no caminho do mal vão nos tentar. E muitas vezes pegam-nos por essas brechas, né? Então precisamos tomar muito cuidado. E lembrando que o espírito progride numa marcha ascendente. Não existe, né, essa história de que nessa vida eu vou retroagir. Não. O progresso continua continuamente, tanto moral quanto intelectual. Durante o período da sua existência, ele se adianta em ciência, né? E às vezes num outro na parte moral. Vamos lembrar que para nós, né, nessa vida, nós temos uma visão como se essa vida fosse o momento de resolver todas as nossas dificuldades, todos os nossos vícios e aprender tudo. Não. Nós falamos em reencarnações. Então, durante muitas encarnações, pode ser que o espírito se avance intelectualmente e deixe um pouco de lado a parte moral. Mas ele vai sentir essa necessidade de melhoria. E quando essa necessidade de melhoria moral, sob certos aspectos, tocar no seu coração, automaticamente, em determinada vida, ele começa a se dedicar mais à parte moral. Então vai ter vidas onde ele vai se desenvolver muito fortemente na parte moral, e em outras, às vezes, muito fortemente na intelectual. É um processo de aprendizado contínuo onde inteligência e moralidade, né, uma vai puxando a outra, e assim sucessivamente. É algo muito bonito, né, quando a gente olha, porque não é algo de uma vida, não é algo de 1000 anos, são muito tempo. É um período muito longo, onde Deus nos assiste, né, mas respeita o nosso livre-arbítrio. É muito interessante, porque do ponto de vista, né, intelectual, a gente nota que, inclusive Kardec, na questão 751, faz essa pergunta, né? Como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja costume e esteja consagrado pela legislação? Voltamos a falar, né? O desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. É o que explica alguns desvios grandes ainda na nossa sociedade. A única coisa que nós devemos compreender é que o caminho é de melhoria e que, aos poucos, as leis humanas elas vão ser, né, alteradas para refletir isso. Na questão 781, né, o Kardec pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Porque muitas vezes, né, nós nesse último século, nós olhamos tanto desenvolvimento, tantos avanços, mas nós nos deparamos às vezes com tanta maldade, né, com tantas atitudes erradas, que a gente fala, puxa, né, eu acho que está acontecendo, né, nós estamos retrocedendo, né? Não é bem assim, né? Apesar de Deus, né, nos dar o certo livre-arbítrio, né, ele não permite que o nosso livre-arbítrio ultrapasse o da coletividade. Então o que acaba acontecendo? Sim, o homem, de certa maneira, às vezes, certo, ele pode até embaraçar, né, um pouco essa marcha do progresso, mas ele não tem o poder de paralisar. Lembre que somos espíritos que têm o processo de evolução contínuo. Então vão ter espíritos que vão se juntar e vão se desviar e muitas vezes realmente perturbar o momento. Mas a espiritualidade e as próprias leis do homem não deixam que essa marcha do progresso coletivo, né, ela paralise-se. E aí logo na questão 781A, ele ainda pergunta: que se deve pensar então dessas pessoas, né, desses espíritos, né, que tentam deter a marcha do progresso para que a humanidade inclusive retroaja? Olha que interessante, os espíritos já falam algo que nós já vimos, né, em várias outras frases mencionadas por Jesus, por Emmanuel: pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Vamos lembrar que cada um de nós tem um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não significa impedir a evolução do próximo. Algo muito interessante que se segue na questão 783, ele pergunta assim: segue sempre a marcha progressista e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Aí eles respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas, muitas vezes, olha só que interessante, hein?
o povo não progride. Ou seja, muitas vezes nós paramos de evoluir. Ou seja, nos acomodamos dentro dos nossos vícios, dos nossos erros. E aí, neste momento, Deus, se for preciso, nos sujeita de tempos em tempos a abalos físicos e morais que vão nos transformar. Nós já tivemos, né, durante a história, né, vários pontos de abalo, sejam eles da natureza, sejam eles através de terremotos, maremotos, seja em função de pandemias, como estamos vivendo uma agora. Né? É bem interessante, ou seja, de acordo com o grau de perversidade do homem, caso seja detectado que o homem está se desviando do seu caminho correto, automaticamente as leis de Deus vêm tentar compensar isso. Tentar fazer com que, através do sofrimento, das dores, das transformações, fazer com que a gente retire nosso bumbum da cadeira. Né? Porque nós estamos vivendo um momento, às vezes, onde o conforto da grande maioria suplanta as mudanças morais. E aí vem, sim, as necessidades de mudança através dessas grandes catástrofes, as quais são provadas que sempre após as grandes catástrofes, a nossa sociedade, o nosso planeta como um todo e os povos se melhoram. As transformações são boas. O ideal é que nós aprendêssemos somente pelo amor. Mas nós já sabemos, né, que infelizmente nós muitas das vezes aprendemos apenas com a dor. É um pouco triste, mas basta nós verificarmos a nossa essência, né, como ser humano, que às vezes precisamos sim, né, ter alguma coisa espetando um pouco ali o nosso bumbum para que nós acordemos e aí sim tomemos o caminho correto. Algo que é importante que nós tenhamos noção. Muitos, nesse momento principalmente de pandemia, de dificuldade, vão falar: mas nós vivemos uma situação muito complexa, o ser humano nunca foi tão mal, o ser humano nunca, né, esteve numa situação tão terrível quanto hoje. Não é verdade. Né? Nós tivemos um grande desenvolvimento nos últimos 200 anos intelectual, mas nos últimos 100 anos nós tivemos um grande desenvolvimento na parte moral. Se nós formos verificar até 200 anos atrás, não se existia o menor respeito pelo próprio ser humano, pelas mulheres, pelas minorias, pelas diferenças sociais. E nós começamos a ter, né, principalmente de 1940, 50 para cá, uma grande modificação no pensamento das pessoas. E é através dessa modificação de pensamentos, que já são espíritos que vêm com essa vivência melhorada, né, para que possa ser mudado o mundo, né, trazendo a consciência. Então nós começamos a ter o quê? A consciência dos direitos das mulheres, depois, posteriormente, a consciência, né, dos direitos das minorias, da conscientização ecológica, do consumo consciente, do direito do idoso, do direito dos animais, olha só, né, do direito das crianças. Ou seja, nada disso há um pouco mais de 50 anos atrás se dava valor. Olha que interessante, né? E hoje não, nós temos grandes defensores, né, de toda essa classe, que são as classes das diferenças. E é interessante, por exemplo, temos os direitos dos portadores de necessidade, as leis ao direito das mulheres, os respeitos às diversidades. Muitos vão estar questionando: Alexandre, mas não é verdade, está cheio de país aí que não respeita a mulher, está cheio de país que não respeita o idoso. Gente, vamos lembrar que todo o processo ele segue a necessidade de modificação indivíduo por indivíduo. E com todo o esforço desse grupo de indivíduos, e também, né, com o avanço da própria ciência, com o avanço da própria tecnologia, com o avanço do voluntariado, nós vamos aos pouquinhos reescrevendo o mundo. Então algo muito interessante de se entender é que as transformações não acontecem de um dia para o outro. Mas o importante é que elas sejam iniciadas e tenham uma crescente conscientização da população. Aos poucos, o que vai acontecer? Nós vamos ter as leis da Terra alteradas, né? Mesmo que sucintamente, aos pouquinhos, até que vai chegar um dia em que as leis da Terra vão refletir melhor as leis morais de Deus. Algo
que está lá na questão 785, e Kardec pergunta, por quê? Puxa, mas se é possível a gente evoluir tanto, o que tanto dificulta essa nossa evolução? E Kardec pergunta assim, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos, de maneira simples e direta, já respondem, o orgulho e o egoísmo, e referindo-se ao progresso moral, porque o intelectual continua, né? A gente percebe que muitas vezes nós avançamos intelectualmente e todo esse benefício é traduzido o quê? Em benefícios para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo. Os maiores obstáculos ao progresso da humanidade, né, que são os nossos vícios, né? E todos esses vícios são baseados nesse mal maior. Na questão 913 ainda do Livro dos Espíritos, ele pergunta, dentre os vícios, qual podemos considerar como o vício mais radical? E os espíritos respondem, mais uma vez, como se já cansados até de nos falar qual é o maior problema. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. É muito interessante, porque quando nós falamos, né, dos nossos medos, muitos dos nossos medos estão ligados aos nossos vícios e estão ligados ao nosso egoísmo. Eu vou comentar uma história, né, muito interessante, que é mais para um relato do que história. Nós que vivemos atualmente essa problemática da pandemia, nós vemos algo acontecer muito semelhante que aconteceu na época do crash da Bolsa, de 1929. Né? Ou seja, naquele momento, muitas pessoas, né, perderam emprego, ficaram desempregadas, passaram fome, muitos empresários perderam tudo ou quase tudo, né? E aí conta-se, né, um dos relatos de um desses empresários, o qual, no desespero, ele era um empresário que, vamos supor, tinha 100 bilhões de dólares, né, em fortuna, né? E ele, não aguentando as perdas, né, porque não iria suportar, se suicidou. Posteriormente, foi se verificar que esse homem, né, após esse processo todo, ele no banco, ao invés de 100 bilhões, iria sobrar apenas 30 bilhões. Imagine, né, esses espíritos, ao chegar lá em cima, na espiritualidade, e visualizar que o que lhes faltou naquele momento foi a compreensão maior, o acreditar de que o Pai sabe o que nós temos que ultrapassar e ele não desampara ninguém. E muitas vezes nós caímos, né, na situação do medo, do achismo, olha, acho que vai me acontecer, eu vou perder tudo, eu vou passar fome, mas não está acontecendo nada disso. Então precisamos parar de nos colocar, né, numa caixinha, né, como se nós precisássemos nos preservar, e aí adentra, isso é o egoísmo, é o grande egoísmo, e a grande falta de fé. Por quê? Se nós estamos neste momento ainda podendo perder, é porque nós temos de sobra. Se nós ainda podemos ter o luxo de ter medo de que pode um dia perder o emprego, é porque nós temos emprego e nós estamos ganhando, estamos comendo, estamos bebendo. Então a grande solução que Jesus e os espíritos que Kardec colocam para que nós possamos combater esse mal é o quê? É que nós comecemos a parar de dar valor para o que nós podemos vir a perder e olhemos para o lado e começamos a cooperar com aqueles que já estão pedindo, que já estão tendo necessidade. Ou seja, é a caridade, meus irmãos. É a fraternidade. Não se preocupem com o que vai acontecer com cada um de vocês. Se vocês estão trabalhando bem, estão fazendo a sua parte, só vai acontecer o de bom. Mesmo que uma pequena dificuldade advenha, essa dificuldade vai nos fortalecer. E lembrem que nós temos Jesus e Deus nos embalando. Aquele que é bom, que está no caminho correto, nada tem a temer. Então vamos levar, né, essa lição, principalmente nesse momento de pandemia que vivemos. Não é o momento de sermos egoístas. Não é o momento de nos preocuparmos se vamos perder ou não.
Claro, vamos tentar trabalhar e fazer o nosso melhor, mas lembre-se, se coloquem nas mãos de Deus e olhem para os lados e comecem a ajudar quem está realmente precisando. Quando a gente menos imaginar, já vai ter terminado, já vai ter passado, a gente vai ter superado. E, em alguns casos, pode ser realmente que materialmente perdamos quase tudo. Mas começamos de novo, recuperamos, não é verdade? Vamos lembrar que, né, Deus sempre nos dá novas oportunidades. Esse é o recadinho dessa manhã. Eu gostaria de agradecer muito a todos, que possamos ter uma maravilhosa domingo, uma maravilhosa semana, com muito amor, força e com uma vibração positiva para cada um de nós e para o nosso Brasil. Um abraço a todos. Agora vamos iniciar os momentos de preces, né, de fortalecimento, de vibrações, para que possamos encerrar a nossa palestra dessa manhã. Vou pedindo a todos que possam, nesse momento, quem quiser, né, colocar as aguinhas ou as jarras para fluidificação. E vou pedindo, né, para que todos que puderem, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus. Vamos, neste momento, nos deixando envolver pelas energias de amor. Vamos sentindo que a espiritualidade, que os nossos protetores estão conosco. Cada um de vocês, nas suas casas, nos seus lares, tem os seus entes queridos, os seus protetores neste momento, fortalecendo, amparando e também aprendendo com vocês. Vamos, neste momento, pedindo que a espiritualidade de luz, que os irmãos e protetores da nossa casinha possam adentrar no lar de cada um de vocês e possam, neste momento, fazer a limpeza dos lares, seja nos quartos, salas, cozinhas, banheiros, área de serviço, deixando o nosso lar impregnado com aromas de pétalas de rosas, eliminando fluidos negativos, permitindo que possamos nos sentir aliviados, leves, para começar mais uma semana. Que a espiritualidade de luz possa também ministrar passes de fortalecimento, de reconforto, até de cura para aqueles que precisam. Que essas energias sejam absorvidas pelo nosso perispírito e traduzidas na melhoria no corpo físico. Vamos também, neste momento, pedindo que a equipe espiritual possa fluidificar todas as águas do nosso lar. As águas das jarras, dos copos, dos filtros, das caixas d'água. Obrigado, Pai da vida. Obrigado, amigos da espiritualidade. E calmamente, os irmãos da espiritualidade deixam os nossos lares, nos deixando esse frescor de rosas, este perfume maravilhoso, nos acalmando e tranquilizando. Obrigado, amigos da espiritualidade, fica conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vamos, neste momento, também agora ajudar a todos aqueles que necessitam através das vibrações. Vamos fechando os nossos olhos, vamos, neste momento, unidos à espiritualidade de luz, vibrar intensamente por todo o nosso planeta. Vamos vibrar pelos nossos políticos, pelos empresários, pelas pessoas que detêm o poder e que precisam ter o discernimento nos momentos mais difíceis para conduzir toda a humanidade. Que eles sejam amparados e esclarecidos, Pai, intuídos para tomar as melhores decisões. Vamos vibrar por todos que estão doentes, sejam nos leitos de dor, nos hospitais, nas clínicas, nos sanatórios ou no seu próprio lar. Que a espiritualidade de luz possa derramar energias de restabelecimento, de força, de fé, de muita luz. Vamos vibrar também intensamente por todos aqueles que estão em dificuldades materiais, seja porque estão desempregados, sejam porque estão sem o lar, sejam porque estão sem esperança de conseguir o sustento no seu pão de cada dia. Vamos vibrar, Pai, intensamente para que sejam intuídos, para que sejam auxiliados, para que consigam encontrar, além das suas respostas, também o caminho para o seu pronto restabelecimento material.
Por fim, Pai da vida, vamos vibrar pelos criminosos, aqueles que estão, muitas vezes, querendo reduzir ou segurar a marcha do progresso, como falamos na nossa palestra, que a sua luz, que o seu amor possa fazer com que esses irmãos se arrependam o mais breve possível e tomem o caminho correto, o caminho do amor, da paz, da caridade, da fraternidade. E vamos vibrar pelos nossos familiares, pais, irmãos, mães, primos, todos aqueles nossos parentes que estão junto de nós ou que nós conhecemos, que a espiritualidade possa auxiliar e amparar, e por fim por nós mesmos. Obrigado, Pai da vida. Fica conosco durante esta semana, iluminando e amparando, e fica com todos nós, Pai. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. E vamos encerrando, meus irmãos, mais uma manhã muito felizes, né? Lembrando a todos que vamos ter a nossa palestra virtual também na quarta-feira, né? Às 8h30. Em breve já estaremos divulgando, né, o tema e o palestrante, tá bom? Um abraço a todos e um ótimo domingo. Fiquem com Deus.